Olá, boa tarde, professor. Olá, então. Estávamos na dúvida se seria este, vou só confirmar a elas. Já lhes disse. Então, Ana, está tudo bem? Tudo, agora já estou a trabalhar. O que vai dificultar, não é? Tudo atrasa. Tudo que é trabalhos atrasa. Está em creche? Não, estou em pré-escolar. Já comecei esta semana, mas eles só vão segunda-feira. Ainda bem que só vão segunda-feira, porque hoje teve um calor e amanhã também vai estar. Sim, não estou a ver como é que vai ser, porque a maior parte vai ser tudo no exterior, vão prevalecer as atividades no exterior e então com este calor não sei como é que vai ser. Pois. Há Mas para a muitas semana parece que está melhor. Diz que sim, diz que até chove. Pois. Não sei se acredito, mas pronto. Olá, Karina. Olá, tudo bem? E consigo também? Também. Estou aqui com um problema na internet, estou a mudar de sítio que é para ver se a aula passada fui abaixo 3 vezes. Então a Karina também já dá a trabalhar? Já. Pois. Estou em teletrabalho, mas vou algumas vezes. Tenho uma escala lá no meu trabalho e entre nós, cada dia vai uma. Olá, Catarina. Olá. Então, olha, eu acabei de pôr uma mensagem no Moodle para esclarecer que para a semana a nossa aula de dia 4 de junho vai ser às 6h30, ok? Eu vou fazer assim, se aparecer algum aluno, que eu duvido que apareça, dou a aula, mas gravo no Zoom na mesma. Se não aparecer ninguém, fazemos o que temos feito até agora.
vamos fazendo um zoom, não é? Ok. Está bem? Portanto, eu já esclareci isso no Moodle. Vocês sabem se mais alguém se vai juntar a nós? A Helena está aqui com Para o o teste. O teste vai ser só na última semana de junho, na semana de 25. Mas vai ser aqui. Não, em princípio vai ser lá. O teste, como eu vos disse, vai ser presencial. Como não vinha no calendário que nos deram, nós ficámos na dúvida. Não, vai ser porque o calendário não cobre a última semana, acho eu. Não? Sim. Pobre. Deixa-me ver. Temos uma aula no dia 24. Pois é, tem razão. Tem razão. Mas dia 25 vocês não têm nenhuma aula? Não. Pois não? Não, não. Pronto, então a nossa frequência continua a ser no dia 25, está bem? Sim. Depois digo-vos a hora. Está bem. Ok? Ainda não sabe a hora, ok. Ainda não sei a hora, está bem? Entretanto, o que é que nós vamos fazer hoje? Nós hoje vamos começar por ver o que está no Moodle, está bem? Porque eu quero vos mostrar algumas coisas que eu tenho feito e que tenho acrescentado. Tenho posto no Moodle mais algumas coisas. Toda a gente tem acesso ao Moodle, não tem? Querem que eu faça um share screen? Se calhar é melhor. É melhor. Onde é que está isto? Se alguém tiver a querer entrar, vocês dizem-me, está bem? Ok. Vocês já estão a ver, não estão? Sim, já. Pronto. Nós hoje vamos para o PowerPoint 11, que está aqui. Eu arrumei isto um bocadinho mais, estava assim a achar que estava muito desorganizado e pus aqui a lista de figuras de estilo para ficar todos os documentos em Word aqui, direitinhos. Depois aqui estão os PowerPoints todos. Aqui estão os trabalhos todos, que é para ficar tudo direitinho. Está aqui a Helena. Depois aqui estão as leituras. Está o guião de resumos. E agora aqui eu queria que vocês abrissem este documento. Olá, Helena. Vocês lembram-se do livro que eu vos li da mãe que grita? Sim. Sim. Da Jutta Bauer. O que é que está aqui neste documento? Este documento é uma recensão. Quem é que sabe o que é uma recensão? Pois, o nome não é estranho, mas... Acho que já tínhamos falado sobre isso, mas também já não me lembro. Ok. Então, uma recensão é uma opinião crítica sobre um livro. As recensões costumam acontecer nos jornais, por exemplo, no Expresso, no Público, sei lá, no Observador e outros. Portanto, o que as recensões fazem é darem uma opinião sobre um livro, ok? E eu escrevi isto já saiu nos jornais há muito tempo, já nem me lembro quando, sobre este livro, ok? Deve ter sido por volta de 2006, que foi quando ele saiu. E porquê é que eu acho que é importante mostrar-vos o que é uma recensão? Porque vai fazer parte também do vosso trabalho dar uma opinião sobre literatura infantil. Não tem que ser uma opinião tão rebuscada como esta, mas vocês devem ter a noção de que muitas vezes ser-vos-á pedido, ou podem mesmo tomar a iniciativa, de escrever alguma coisa sobre um livro, por exemplo, para pôr no jornal da parede, ou para comunicar aos pais quando têm comunicações mensais com os pais, por exemplo. Está bem? Portanto, essa é a ideia de vocês se familiarizarem com este género, com esta forma de escrita. Então, eu vou-vos dar 2 minutos para lerem esta recensão e para vocês me dizerem o que é que acham, está bem?
Já leram? Ainda não. Ainda estou a abrir. Professora, quando abro o documento de recepção, Não consegue abrir? aparece quando a mãe grita? Aparece um texto. Ah, ok. Eu posso pôr aqui no ecrã. Já consegui. Ok. Agora estão a ver no ecrã. Ah, sim, é isso. Então, vocês veem que há duas partes importantes numa recensão. Uma é fazer um pequeno apanhado do livro, pequeno resumo, que não conta a história toda, mas que dê uma ideia do que é que vai ser a história, do que é a história, não é? Que é o primeiro parágrafo, não é? Já o segundo parágrafo é a minha opinião sobre a história, não é? E vocês veem aqui esta palavra de que nós já falamos, catarse. Porque é que este livro pode ser uma catarse? Porque podem se identificar. Exatamente. Podemos todos identificar com um episódio em que a nossa mãe gritou, não é? E que nos fez sentir mal. Ok? Depois, no terceiro parágrafo, é também uma opinião e acaba dizendo que ela não podia ser mais humana. Portanto, a mãe pinguim. Neste livro, dado o conteúdo, vocês acham que esta recensão faz sentido? Eu acho que sim. Sim, de certa forma, sim. E porquê que vocês acham isso? Porque eu acho que é importante gritar, mas tem que saber gritar, não é? Também vai da opinião de cada um. Há quem protege mais e acha que não é a melhor solução, mas também Há situações. tem é que saber, exato, tem é que saber a forma de o fazer. E vocês acham que esta parte aqui, por exemplo, de dizer que devíamos ser todas super mães, se adequa aos tempos de hoje? Não. Mas não é um pouco, às vezes, o que nós ouvimos dos peritos, que os pais têm que ser perfeitos? Sim, isso sim. Isso é. Mas não acontece na realidade. Exato. Então, isto serve de exemplo para aquilo que eu acho que vocês no futuro poderão fazer, como eu disse no início, escrever uma pequena síntese sobre um determinado livro para explicar aos pais como é que vai ser trabalhado, por exemplo. Portanto, vocês não vão fazer uma recensão formal como esta que se publica num jornal, mas podem fazer uma coisa mais informal dentro do mesmo género. Estão a ver a ideia? Ok? E agora, também para vos dizer e também vos preparar um pouco para o que eu vos vou pedir no exame final, eu posso vos pedir, por exemplo, para fazerem uma recensão de um determinado livro. Ok? E então, o que é importante aqui ter em conta? É importante aqui ter em conta as duas componentes de que eu falei, de que tem aqui o exemplo, que é, por um lado, dar um pequeno resumo, fazer um pequeno resumo
do que é a história, sem contar a história toda, não é? E, por outro lado, dar a opinião. Essa opinião, tanto quanto possível, deve ser baseada nos vossos conhecimentos, ou seja, nos conhecimentos que vocês adquiriram nesta unidade curricular. Portanto, deve aparecer, por exemplo, qualquer coisa como catarse, pode não ser catarse, pode ser o sentido didático da história, pode ser qualquer coisa, mas tem que ser adequada aos conteúdos que nós demos. Ou seja, vocês têm que olhar para o conteúdo do livro e pensar como é que vão escrever uma recensão que seja adequada ao conteúdo do livro, mostrando que estão a aplicar alguns dos conhecimentos que adquiriram na unidade curricular. Está percebido mais ou menos? Está? A ideia? Ok? Mais ou menos, sim. O que eu vos vou pedir no exame final não é, na maior parte das perguntas, não é para vocês dizerem de memória em 1900 e troca o passo, a autora ou o António Torrado ou a Maria Ducla Soares escreveu este livro assim assim, ok? Também vamos ter alguma coisa dessas, mas o mais importante é saber analisar as perguntas. E, portanto, vão sair perguntas como esta, vão sair perguntas em que eu vos posso pedir de que exemplo se trata em termos das várias tendências da literatura. Pode sair um exemplo de como a ilustração complementa o texto. Portanto, tudo o que nós temos vindo a falar para vocês analisarem e comentarem, ok? Posso também pôr um excerto de um autor e a opinião desse autor sobre a literatura infantil, está bem? Estão a ver a ideia? E, portanto, se nós voltarmos aqui para o nosso Moodle, eu queria também mostrar-vos aquilo que vocês devem seguir para vos orientar, está bem? Então, nós aqui temos a recensão, portanto é muito claro onde ela está, temos todos os textos de apoio, depois temos aqui as discussões, os vídeos, etc. E temos aqui o material de apoio aos PowerPoints. O principal material de apoio aos PowerPoints é este primeiro texto da história da literatura para crianças em Portugal. Ou seja, a maior parte dos conteúdos que vocês veem nos PowerPoints foram retirados deste livro. Está bem? O que vocês podem fazer é, em vez de estarem a ler as 100 e não sei quantas páginas do livro, vocês prestam atenção, obviamente, ao conteúdo que está nos PowerPoints e depois uma coisa que pode facilitar também o vosso estudo é que temos aqui no final uma... não, desculpem, passei demais. Uma cronologia das obras e dos seus autores e também dos acontecimentos históricos da altura. Portanto, vocês veem aqui desde os tempos que nós falámos, de 1600, ok? Alguns dados cronológicos, desde 1600, até antes, até a 1980, ok? Portanto, pode-vos ser útil consultarem esta lista. Está bem? Alguma questão até agora? Não. Não? Ok, então vou fazer o Eu seguinte. tenho uma dúvida. Diga, Karen. O livro, por exemplo, mas vai dar um excerto do livro ou temos que ter lido o livro? Eu posso dar um excerto do livro para vocês comentarem, mas com base nos conhecimentos que vocês adquiriram e que estão no PowerPoint, com certeza vão conseguir fazer o comentário. Ok. Ok? Uhum. Este material de apoio pode ser muito importante para vocês verem a sequência histórica, cronológica das obras e dos autores. Está bem? Ok? Depois temos aqui outros textos de apoio e temos as particularidades dos contos tradicionais que nós também já falámos.
E o que é que eu adicionei mais? Adicionei aqui um outro tópico, que são os géneros literários. Nós hoje vamos falar sobre peças de teatro. Nós temos vindo a falar de cada aula de um género literário, não é? Hoje vamos falar do teatro. Já falámos dos contos tradicionais. E queria chamar a vossa atenção para um bom recurso que vocês podem utilizar para o vosso estudo, que é o dicionário online de termos literários. Alguém conhece? Não? Eu vou também fazer aqui um share. Eu pus aquilo que me pareceu mais importante e até... não, mas já fechei o meu dicionário. Queria-vos mostrar o meu dicionário. E... não, dicionário... Vou-vos mostrar. Porque pode ser-vos útil também para outras disciplinas. Então, aqui está ele. Vocês não estão a ver nada ainda, ou estão? Ainda não. Não. E agora? Sim, já começou. Okay. Este dicionário tem muitas contribuições deste professor da Universidade Nova, Carlos Cheia, e de outros professores de literatura. Por exemplo, se vocês quisessem procurar Catarse, vocês chegavam, escrevi mal, chegavam aqui e punham Catarse e pesquisa. Está muito lenta a minha internet. Ok? E está aqui, Catarse, ok? E depois vocês podem ler mais. Ok? Agora aqui, clicando em Catarse, vai-nos aparecer o texto completo. E são entradas curtas, portanto, é uma entrada de dicionário que não é muito extensa e que vos pode ser útil em termos dos conhecimentos que precisam ter, está bem? Vamos pensar, contos tradicionais. Provavelmente também vai aparecer aqui. Ok? Literatura oral. Pode não ter exatamente o que vocês procuram, mas pode ter uma coisa parecida. Eu aqui clicaria em literatura oral, porque foi assim que iniciaram os contos tradicionais. Era a tradição popular e depois essa tradição popular foi escrita. Ok? Alguma questão, comentário sobre o dicionário? Não. Não? Está bem? Isto é para vos guiar em termos dos conteúdos que estão no Moodle, ok? Se não temos mais questões, acho que era só isto que eu vos queria mostrar, não há mais nada. Passamos ao PowerPoint. Pode ser? Sim? Ok. Então, alguém quer dizer alguma coisa? Não? Vocês agora veem alguma coisa? Não? Não. Ainda não. Ainda não. Quem é que tem um cão? É o meu vizinho de baixo. Sério? Ok. Então, temos aqui um slideshow. E então, nós vamos falar dos anos 70 e do género literário, o teatro. Agora, porquê é que eu escolhi esta imagem da ponte? Toda a gente reconhece esta ponte? 25 de Abril, não. Exatamente. Portanto, o ponto 25 de Abril. Quando é que se deu o 25 de Abril? 74. 74. Esta ponte chamava-se Salazar e com o 25 de Abril passou a chamar-se ponte 25 de Abril. E é o quê? É um símbolo da liberdade.
Okay? Tem este nome para ser um símbolo da liberdade em Portugal. E o que nós vamos ver é que durante os anos 70 as coisas vão mudar muito em termos culturais e sociais e essas mudanças também vão ter repercussões na literatura infantil. Ok? Que seria de esperar, dadas as grandes alterações políticas que tivemos. Então, o que é que se passa nos anos 70? Continua e intensifica-se a difusão do livro, portanto há uma grande difusão do livro e de novas relações criança-livro. Alarga-se o público e alarga-se os criadores, ou seja, os autores de literatura infantil. E, portanto, esses autores vão ser mais criativos e vão incluir temáticas muito diversas nos seus livros para crianças. E, portanto, criam-se novas relações entre criança e livro. Ok? As grandes mudanças no ambiente social têm a ver com o facto de a censura desaparecer. Portanto, durante o fascismo, com Salazar, havia a censura. Vocês já ouviram falar disto, não? Sim, também demos em literatura, cultura portuguesa. O que era a censura? Era, por exemplo, quando alguém publicava, antes de publicar um livro, levava com a caneta azul, acho que era o lápis azul, o que não ia de encontro aos ideais do governo. Exatamente. Portanto, havia um editor que servia os interesses do regime e ia excluir as partes que não interessavam, que podiam ser contestação social, sei lá, coisas consideradas impróprias para crianças, era tudo editado, desaparecia do livro. Ok? Outra coisa importante que aconteceu é que a literatura para a infância passa a fazer parte dos cursos para professores. Aqui falta um E nos professores, tenho que emendar isto. Então, o que é que se passava? Onde é que os professores eram formados? Alguém sabe? Os professores não eram, os professores primários, os educadores de infância, não eram formados nas universidades. Eram formados nas chamadas escolas do magistério primário. Okay? Essas escolas, nesta altura, eram escolas que tinham a duração de 2, 3 anos e, portanto, havia muitos professores, normalmente professoras, que iniciavam a sua carreira docente muito cedo. Muitas delas tinham 18 anos quando começavam a ensinar. Eram muito jovenzinhas. E com o alterar deste panorama nos anos 70, entra para o currículo destes cursos a literatura para a infância, o que até ali não acontecia. Okay? Outro acontecimento muito importante a nível internacional é que se celebra o Ano Internacional do Livro Infantil pela primeira vez em 1974. Portanto, vocês estão a ver condições muito propícias para que a difusão do livro tivesse grande apelo, não é? Era uma coisa que já estava consolidada e que as pessoas começaram a prestar muito mais atenção. Os professores, porque fazia parte do seu currículo, e as pessoas em geral, porque começou-se a celebrar a nível internacional o livro infantil. Ok? Então, passando para... Não sei porque é que eu não consigo passar para o próximo slide. Será por causa do slide share? Boa tarde, eu não disse boa tarde quando cheguei que não queria interromper. Olá Inês, eu vi que estava aí. Tudo bem? Tudo bem. Vocês veem bem assim, sem eu pôr em modo de maior? Sim. É que se eu puser em modo maior, parece que depois não consigo automaticamente avançar com os slides. Então... Deixa só comentar, é porque achei interessante que eu não tinha conhecimento disso das professoras com 18 anos. Sim. No Brasil, nós antigamente, na altura quando eu andava a estudar, era o magistério, que era o secundário, ou seja, no secundário é que as pessoas escolhiam se queriam seguir esta área e faziam os 3 anos do secundário, por exemplo, em magistério, e depois já podiam dar aula para o pré e para o primeiro ciclo. Era mais ou menos a mesma coisa em Portugal, chamava-se o magistério primário.
Mas agora já não, como agora também já não é aqui, tem que ser mesmo licenciado para... Exatamente. E acontecia que não era só o facto de ser a escola do magistério, era que nesta altura as habilitações que eram obrigatórias ter para entrar nas escolas do magistério era apenas o 9º ano de escolaridade. Exato. Nem sequer era o secundário. Só que no Brasil não existia o 9º ano, agora já existe, mas na minha época não existia. Okay. Era só até o 8º e depois os três anos do secundário, que era 1º ano, 2º ano, 3º ano, e quem optasse pelo magistério fazia os 3 anos. Pois, então é parecido, sim. E por isso é que havia muitas professoras muito jovenzinhas a dar aulas. E ainda há professoras que devem ter hoje uns 60 anos que vieram das escolas do magistério primário. Eu própria andei na escola de magistério primário, foi dos últimos cursos do magistério primário, e acabei o curso em 87 e depois continuei para fazer licenciatura e depois mestrado e depois doutoramento, mas de base a minha formação foi na escola do magistério primário. Então, o que é que acontecia também nos anos 70? Não só havia mais livros, como esses livros eram distribuídos nas escolas e nas bibliotecas escolares. Aparecem revistas já com um teor muito democrático. Aparece a Seara Nova e aparece a revista Escola Democrática. E estas revistas, por exemplo, publicam recensões de literatura. Vocês agora já sabem o que é uma recensão, não é? Isto também chama a atenção para os livros. São revistas que falam do conteúdo dos livros e dos seus autores e dos seus ilustradores. Okay? E como vocês veem, pelos próprios nomes das revistas, a tónica estava na Escola Democrática. A Seara Nova era uma revista mais de esquerda, mais associada ao Partido Comunista. A Escola Democrática também era de esquerda. Enfim, toda a gente naquela altura que era contra o fascismo, de alguma forma era de esquerda, não é? Porque eram os ideais completamente opostos aos ideais do fascismo. Contudo, o que se passa aqui é que de facto aparecem estas revistas e estas revistas começam a difundir outros autores que até agora eram ou abafados, não se podiam ler, ou o que se podia ler deles era censurado e, portanto, não refletia a arte do autor nem as opiniões dos autores, não é? Portanto, é uma grande mudança. Novos escritores que aparecem. Para além daqueles que nós já vimos no PowerPoint anterior dos anos 50 e 60, nós já vimos, por exemplo, Maria Rosa Colasso, Maria Cândida Mendonça, que escreveu aquele poema que eu vos mostrei de A Cor que se Tem. Vocês lembram-se? Ok. É este livro. Que até discutimos o teor do livro, que era um teor muito contra, o poema era muito contra a discriminação racial. Lembram-se? Está lá no PowerPoint. E, portanto, os temas vão ser muito temas sociais. E mais à frente vamos ver outros exemplos. Aparece, portanto, a Luísa Ducla Soares, que ainda hoje é uma autora de referência. Alice Gomes, com a Nau Catrineta, é uma autora também muito boa e muito apreciada pelo público infantil. A Nau Catrineta é também depois posta em teatro, em peça de teatro, e portanto é adaptada para o teatro. A Nau Catrineta é mais sobre divertimentos das crianças, não tem também um teor nem muito didático, nem muito de conteúdo social, é mais para o divertimento das crianças. Temos a Isabel da Nóbrega, que publica A Cigarra e as Formigas, em que também vai aparecer no teatro infantil. A Cigarra e as Formigas, portanto, como é uma fábula, vão aparecer personagens animais.
é uma fábula de La Fontaine, como vocês já conhecem La Fontaine, que também já falámos dele. E é adaptada e tem uma mise en scène. Mise en scène é uma expressão muito utilizada no teatro, que no fundo é a encenação, é a forma de encenar a peça. E tem uma mise en scène muito criativa. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que há uma diferença muito grande entre a narração e depois os atores em peça a produzirem a fábula da cigarra e as formigas. Depois, o que é que nós podemos dizer mais? Podemos dizer que a cigarra e as formigas é, de certa forma, didática, não é? Porque vocês lembram-se que o grande propósito das fábulas e dos contos tradicionais era terem uma moral, não é? Lembram-se disso? E, portanto, toda a gente sabe qual é a moral da cigarra e as formigas, ou não? Se for a história que eu conheço. Enquanto umas trabalham, a outra está a descansar. Exatamente. Pois. E qual é a moral da história, então? O trabalho compensa. Que o trabalho, eu não ouvi, Catarina. Eu disse que o trabalho acaba por compensar. Exato. Trabalhar na altura certa para depois... Exatamente, exatamente. Essa é a moral da história. Depois escolher os frutos, vamos dizer assim. Exatamente, exatamente. Portanto, a mensagem em si não muda muito, continua a ser uma mensagem da moral, moralista. O que muda é a criatividade associada à forma como a peça é encenada, ok? E, portanto, aqui temos também aspectos criativos. Não é apenas o conteúdo das histórias, mas é a forma como estas histórias são ilustradas por ilustradores muito criativos e a forma como depois são encenadas, ok? Temos ainda outros exemplos da Luísa da Costa, o Elefante Cor-de-Rosa e a Menina Coração, que também não têm um conteúdo especialmente moralista ou didático, é mais o divertimento. Temos também da Luísa Ducla Soares a história da Maria Papoila. E a história da Maria Papoila é uma história muito engraçada eu vou pôr aqui o link para vocês verem, de uma sementinha, se eu não estou em erro, é esta, da sementinha. E as ilustrações são magníficas. Estão a ver? Ou não estão a ver? Não. Não. Continuamos a ver o PowerPoint. Então. Estão a ver aqui já? Sim. Ok. A história da papoila, que é sobre uma sementinha que anda pelo mundo. E aqui, o que é que nós podemos também dizer que é muito representativo da época? Esta autora, a Luísa Ducla Soares, recebeu um prémio em 72 por esta história, portanto ainda não se tinha dado o 25 de Abril, e o prémio foi-lhe atribuído pela Secretariado Nacional de Informação, que obviamente era uma entidade do regime fascista. E ela recusou o prémio, ok? Ela recusou. O prémio chamava-se Maria Amália Vaz de Carvalho, e agora eu pergunto, vocês ainda se lembram deste nome? Que já surgiu nos nossos PowerPoints? Sim, foi uma das primeiras a escrever. E o que é que ela dizia sobre a literatura? Que era preciso mostrar... Maria Amália Vaz de Carvalho era aquela que dizia que era também preciso mostrar o sofrimento e não só o divertimento, ok? E, portanto, isto dá-vos uma ideia do contexto histórico
obviamente que depois de 74 ela recebeu outros prémios e não recusou os prémios, não é? Mas é só para vocês verem também como os autores de literatura infantil eram autores com convicções, não é? Com convicções. Não eram simplesmente autores de literatura infantil para escreverem histórias bonitinhas para as crianças, ok? Eram também autores muito educados e muito informados, como também já tinha sido uma característica da literatura dos finais do século XIX. Lembram-se? Que havia escritores, sobretudo homens na altura, que eram muito educados, filólogos, como aquele que escreve, como é que se chama? O Pato Borrachudo. Lembram-se do Pato Borrachudo? Também está lá num PowerPoint para trás. Do Afonso, o autor. Não, vamos ter que ir revisitar esses PowerPoints, esses autores, ok? Aqui, a partir dos anos 60, como nós vemos, começam a aparecer muitas mulheres com muita categoria e com conhecimentos e educação muito mais elevada do que tinha sido até a época. Muitas delas, curiosamente, como é o caso de quem escreveu a Fada Oriana, quem foi? Sofia de Melbrenner. Melbrenner. Isso, a Sofia de Melbrenner começou a escrever para os filhos. E havia outras autoras que iniciaram a escrever exatamente com essa intenção, mas que escreviam para os filhos e depois escreviam tão bem que se tornaram autores para o público infantil. Ok? Portanto, tem aqui a história da Maria Papoila, que é um marco muito importante dos anos 70, e para vos mostrar que é mesmo um marco dos anos 70, eu tinha aqui um YouTube feito por uma escola, acho eu, em que vocês veem como ainda hoje é importante. Agora só estão a ouvir a música, não é? Ou não? Sim, sim. Sim, só a música. Então vamos lá ver se eu consigo fazer isto. Tem ali o símbolozinho do Plano Nacional de Leitura. Okay, podemos parar. Portanto, ainda vemos muita informação e muito gosto por esta história que retrata a amizade, que é a história da sementinha que anda pelo mundo. Ok, agora faço o stop share. Vocês conhecem a história, não? Não. Ok. Então, agora vamos também ver outros autores como o Sérgio Godinho. Toda a gente sabe quem é o Sérgio Godinho? Quem é? Não é cantor, não. É um cantor muito conhecido. Um compositor também. Também, exatamente. E também escreveu algumas coisas para crianças. Essa parte se calhar não sabiam. Sabiam? Não. 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 Vamos ver se eu vos consigo mostrar. Escreveu um livro muito conhecido que se chama A Caixa. Vocês não estão a ver nada, para não?
Ainda não. E agora? Sim. Que também é um livro muito apreciado por miúdos e graúdos. E vocês veem também na literatura dos anos 70 uma grande diversidade de ilustração. Vai haver ilustradores muito bons, grande variedade na forma plástica de retratar as histórias. E a caixa é também um bom exemplo disso. Ok? Portanto, este é um exemplo do Sérgio Godinho. E agora voltamos aqui. Temos também uma outra literatura característica dos anos 70, que é a chamada literatura nonsense. Nonsense vem do inglês. É uma expressão que quer dizer uma coisa que não faz sentido, é nonsense, não tem sentido. Sense é sentido, nonsense é sem sentido. E aparece-nos aqui este autor, Manuel António Pina, que escreve O País das Pessoas de Pernas para o Ar, que marca a literatura, o início da literatura nonsense, que tem muita influência anglo-saxónica. Porquê? Porque os anglo-saxónicos já faziam muito esta literatura, que agora, nos anos 70, aparece também em Portugal. Ok? Eu também tenho aqui um exemplo para vocês sobre esta literatura nonsense. Acho que tenho aqui, onde é que ela está? Não é papoila, não é o dicionário. Está aqui. Está aqui, mas vocês ainda não veem. E agora já vê? Sim. Sim, já. Porquê é que é o chamada literatura nonsense? Porque não faz sentido. O que esta literatura em rima pretendia fazer era divertir as crianças com rimas patetas, ok? E portanto, isto não é propriamente para derivar um sentido da história. E vocês veem pela musicalidade do poema. O livro é escrito em poema e basicamente é só para divertir as crianças. The sun did not shine, it was too wet to play, so we sat in the house all that cold, wet day. I sat there with Sally, we sat there, we two, and I said, how I wish we had something to do. Portanto, é só para brincar com a linguagem, ok? E nós vamos ter também, em português, exemplos destes a partir dos anos 70. Portanto, agora, o que é que vocês vão fazer? Vão tentar encontrar uma literatura nonsense do Manuel António Pina. Ok? Portanto, a Inês, que chegou um bocadinho mais tarde, depois também pode ir ver o Zoom, que vai ficar gravado, obviamente, mas isto era o tipo de coisa que eu estava a dizer no início da aula, quando expliquei que no exame vocês vão ter a oportunidade de fazer muitos comentários sobre textos e sobre recensões que eu vos posso pedir para fazerem, está bem? Eu posso-vos, por exemplo, apresentar um texto sobre um excerto deste texto do Manuel António Pina, do País das Pessoas de Pernas para o Ar, e perguntar-vos qual é o tipo de literatura e como é que esta literatura era produzida, quando e por quem, ok? Ok. Está bem? Uhum. Portanto, vocês agora, sempre que tiverem uma pergunta, parem-me, está bem? Então, a linha didática da literatura continua, ok? Lembram-se que nós já tínhamos uma linha didática que procurava explicar às crianças muito conteúdo histórico, conteúdo das ciências naturais. Tínhamos, por exemplo, o livro de história para as crianças, tínhamos outros livros de ciências que explicavam, por exemplo, coisas do mundo natural, e agora esta história romanceada de Dúcula Soares também é sobre o mundo natural, mas é uma narrativa. Temos também outro tipo de livros, eu também tinha aqui para vos mostrar, que
começam a aparecer para explicar história aos mais novos, como este, que explica o que fez Vasco da Gama no tempo dos descobrimentos, ok? Estão a ver? E, portanto, isto já não são narrativas, mas são textos informativos. Estão a ver? Ok? No entanto, não deixa de ser literatura dirigida para as crianças. E eu pus aqui outros exemplos desta literatura nos anos 70. Temos a Menina Gotinha d'Água, que é muito, muito conhecida. Alguém conhece? Não? A Menina Gotinha d'Água é para explicar às crianças o ciclo da água, não é? Vocês deram isso nas Ciências da Terra e da Vida, em que há um lago, há evaporação e depois há condensação e depois há, não é? Estou a dizer bem? Os meus conhecimentos já estão um bocadinho esquecidos, mas acho que é isso, não é? E, portanto, a Menina Gotinha d'Água é um livro muito, muito conhecido também e muito utilizado, era muito utilizado nos anos 80 e nos anos 90. Agora não sei se é tão utilizado como era, mas é um excelente livro para ensinar o ciclo da água. Temos uma ilustradora super conhecida e reconhecidíssima como uma excelente ilustradora, que é Maria Cale, e temos outras, Maria Isabel César Anjo, é a autora com a Maria Cale, de 4 livros sobre as estações do ano. Também eles na linha didática, de ensinar, obviamente, as características das estações do ano às crianças. Ok? Vocês, hoje em dia, provavelmente já viram muitos livros que tratam as estações do ano, não é? Desde aqueles mais próprios para creche e outros para os mais velhos, mas nesta altura não era típico aparecerem livros deste teor, ok? Portanto, é um bocadinho uma novidade aqui. O que é que se passa na imprensa? A imprensa, daqueles jornais, lembram-se do Pim Pam Pum e do Papagaio e de outros, desaparecem. E eles, no final dos anos 40, 50, já só publicavam a banda desenhada estrangeira, tinham aquelas páginas infantis, e agora, nos anos 70, o único que se mantém é a página infantil do Diário Popular. Mas são poucos aqueles que se mantêm, este é um dos únicos. Há uma marcada melhoria em quantidade e qualidade das obras literárias, tanto a nível nacional há muito, muito mais obras, muito mais autores de literatura infantil, e os livreiros e os editores também começam a prestar mais atenção a este tipo de literatura para a infância. Porquê? Porque vendem bastantes livros e, portanto, têm lucros e investem em autores conhecidos porque sabem que esses autores lhes vão trazer lucros, que é o caso da Maria Ducla Soares e de outros autores portugueses. Okay? Em relação agora ao nosso alargamento do campo temático, sendo que vocês já ouviram aquilo que eu vos disse do contexto social e cultural, o que é que nós vimos em termos de alargamento do campo temático? O que é que vocês esperam ver nos anos 70? Tenho aqui moscas a rodear-me. Então, já vos dei um exemplo da cor que se tem. A cor que se tem, qual é o tema? É não discriminação. Exato. E, portanto, o que nós temos em termos de alargamento do campo temático é muita literatura que trata temas sociais como a pobreza, como a discriminação social, como a falta de liberdade. Tudo isto começa a aparecer nos anos 70. Porquê? Porque tem a ver com os avanços culturais e sociais da sociedade portuguesa, sobretudo depois de 1974. Ok?
Portanto, quando nós dizemos que há um alargamento do campo temático, há muito mais o retratar de causas sociais. O que é que são causas sociais? São ideais, que se pensam ser os ideais que devem ser trabalhados e abraçados pelos membros da sociedade da altura. Ok? Lembram-se, por exemplo, que na literatura mais antiga as mães apareciam sempre de avental, a cozinhar, era o papel das senhoras, não é? Na cozinha. Exato. Nos anos 70 começa a ser um bocadinho estranho ver esse tipo de ilustração num livro infantil, por exemplo. Porque já não tem nada a ver com o ideal social que se queria retratar naquela altura. Ok? Faz sentido, não faz? Uhum. Ok? Alguma questão? Não? Então, agora vamos passar aqui para o teatro, para o slide número 8, está bem? Então, o que é que nós vemos no teatro? Vemos uma atitude de abertura e questionamento que não se via até ali. Portanto, assim como acontece na literatura, também acontece no teatro. E é preciso dizer que o teatro é, sobretudo, uma adaptação da literatura, ok? E para isso eu também tenho aqui um exemplo para vos dar, do género literário, que eu já vou dar. O alargamento do campo temático aqui acontece com o Príncipe Nabo da Nabolândia, da Ilse Loza, em que há uma menina, supostamente que seria a princesa da história, que se recusa a ser princesa e se recusa a ter o papel de princesa. E, portanto, isso rompe completamente com o tradicional do conto de fadas do príncipe que casa com a princesa encantada, ou do príncipe encantado que casa com a princesa, melhor dito, ok? Portanto, é a recusa em aceitar um futuro pré-estabelecido. É mais a mensagem desta peça. O Príncipe Nabo da Nabolândia. Os clássicos continuam, a adaptação dramática dos clássicos continuam e vocês veem pelos títulos A Gata Borralheira, Era uma Vez uma Carochinha, Pinóquio, A Bela e o Monstro. Portanto, tudo isso continua, a par de outros textos originais que questionam a norma social. Ok? Há aqui também um teatro amador muito importante nesta década, que marca muito a década, que é o teatro amador dos estudantes universitários de Coimbra, e que eles dizem que querem incutir desde cedo nas crianças o gosto pelo teatro, que aqui aparece gosto. Já estou a ser influenciada pelo meu italiano. Em italiano é gosto. Então, está claro estas 4 coisas para vocês? Tá? Sim. Sim? Ok. Então, agora vou-vos mostrar o que é que se passa num livro com peças de teatro infantil. Como é que ele é organizado? Estão a ver aqui? Ok? E olhem só, é bastante gordinho. Tem várias peças. E todas elas muito, neste caso, muito pouco dos anos 70. Mas é só para vos mostrar a estrutura. Portanto, antes dos anos 70 era este tipo de teatro que nós tínhamos, que era um teatro que não tinha causas sociais, não questionava, ok? E o que é que se entende por teatro? Vocês estão a ver ainda o slide 9, não estão?
Há Sim. dois aspectos essenciais quando se olha para o texto de uma peça de teatro, em que há o texto propriamente escrito e as indicações cênicas, ok? Portanto, aqui, como vocês veem, está bem? Tem uma pergunta, não? Alguém? Não? Karina, tudo bem? Ok. Sim. Então, as chamadas didascálias são as indicações cênicas, ok? E as réplicas, ou fala das personagens, é o texto secundário, é o texto primário, desculpem. O texto secundário é dizer onde é que as personagens se colocam, como é que se direcionam, se há barulhos, se não há barulhos, etc. Portanto, didascálias são as indicações cênicas e isso é considerado um texto secundário, ok? E depois temos propriamente o discurso direto das personagens. Então vou-vos mostrar aqui como é que isto é. Conseguem identificar as chamadas didascálias? Muito mal. Pois não vejo quase nada. E assim. Acho que Não. podemos comentar. Catrapuz, catrapês, catrapaz. Tem garras. Ok. Portanto, isto é como ele aparece, já pronto a ser posto em cena, não é? Porque nós temos as indicações. Portanto, o catrapuz, e depois em parênteses, à parte para o público. Portanto, ele diz, posso apostar, é um à parte que ele está a fazer. Portanto, é um guião para os atores que estão a dizer a peça. Está bem? Querem que eu leia um bocadinho? Só para verem que isto também não tinha grande conteúdo. É mais o brincar com a linguagem. O catrapaz diz, tem juba, como um leão, e cauda, como um pavão, bigodes, como uma foca, tem garras, como um jaguar, e os olhos sempre a brilhar, são dois sóis na escuridão. Tem asas, como um vampiro, e dentes, de crocodilo, e tem voz, como um trovão. Ok? Portanto, não tem propriamente um grande conteúdo em termos da história, é mais para divertir as crianças. Ok? Pronto, isto é um exemplo do género literário, o teatro. Agora vou-vos dar algumas indicações que vocês podem ver sobre o que é que vai ser falado nos anos 80, sobre o que é que vai ser dito e feito sobre o teatro nos anos 80. Eu hoje estou muito cansada. Vocês abrindo o primeiro link, vão ver que hoje em dia nós temos grande seleção para teatro infantil. Vocês já se tinham apercebido disso? Ou não? Já foram ver alguma peça infantil? Já. Sim. O que é que vocês foram ver? O príncipezinho. Sim, e eu vi, salvo erro, A Bela e o Monstro. Portanto, Nós também fomos ver com a escola, fomos ver o Robin dos Bosques, quando foi o La Féria, e também este ano fomos ver também no gelo o Feiticeiro de Oz. boa, então estão a ver que esses títulos tradicionais se mantêm, não é? Agora, queria mostrar. Vocês estão a ver? Sim.
aqui Teatro Bocage, o jogo das profissões. Isso tem um rol de Coliseu dos Recreios, tem outra peça. Aladino e a Gruta Mágica, As Mil e Uma Noites. Outro no Espaço Ribeira. Portanto, há imensa oferta. Tanto de peças tradicionais como coisas já mais diferentes. A Maldição do Imperador também é tradicional. E a partir dos 4 anos, que é também um avanço em relação ao que se fazia anterior. 4 anos são crianças muito pequeninas, não é? Peter Pan, lá está mais outro clássico. Muita coisa. Flauta Mágica, etc. Em muitos sítios diferentes também de Lisboa. Ok. E vocês já que tiveram essa experiência, podem me dizer se as crianças gostaram? Quem foi ver? Sim. Pelo menos o Robin dos Bosques eles gostaram muito, mas o Feiticeiro de Oz achei espetacular para mim, mas para eles houve muitos que tinham medo, principalmente pelo escuro. Era isso que eu ia dizer, às vezes o medo, sim, em certas cenas. Escuro e as caracterizações da cara, e houve ali muita coisa que lhes fez medo. Ok. Mas também são crianças pré-escolar, não é? Sim. Se fossem primeiro ciclo, se calhar já não tinham, não? Não, se calhar É já diferente. Ok. Mais alguém? Tem... Catarina? Eles gostam, às vezes, eu sinto é que eles não percebem bem. Uhum. Mas quando eu fui, eram os mais pequenitos, tinham 3 anos. Uhum. Pois há muita coisa que lhes escapa, não é? Quando são assim mais pequeninos. Mas gostam na mesma. Ah, sim, gostam e deliram na mesma. Ok. Então, agora para terminar, também não queria deixar de referir que nos anos 80 vai acontecer uma coisa que marca muito a evolução da literatura para a infância em Portugal, que é o Prémio Gulbenkian de Literatura para Crianças. Vocês já tinham ouvido falar da Gulbenkian nestes slides? Alguém se lembra? Sim. O que é que a Gulbenkian fez nos anos 50 que foi muito importante? Nos anos 50 e 60 a Gulbenkian lançou o quê? aquelas coletâneas de livros, de uma coleção. Está perto. As bibliotecas itinerantes. Sim. As bibliotecas itinerantes que iam a sítios remotos para as crianças poderem requisitar livros. Para todos terem acesso, sim. Exatamente, muito importante. A Gulbenkian sempre teve um papel muito importante no que concerne a literatura para a infância. Okay? Há também uma evolução, e aqui é já só falar dos anos 80 e o que é que vai acontecer, que vai ser também uma grande difusão. Começa a haver muito mais contacto das crianças com escritores e ilustradores, escolas, bibliotecas e outros sítios. A rádio e a TV começam a fazer programas sobre literatura infantil e juvenil. E há um recuo nas obras traduzidas. Portanto, como há muito mais oferta e muito mais criadores, muito mais autores portugueses, já não é necessário fazer tantas traduções. Faz sentido, certo? Uhum. Portanto, se voltarmos aqui ao slide número 7, antes do teatro, vemos este alargamento do campo temático e também alargamento dos autores e grande variedade de obras. Ok? Questões? Não. Não? Gostavam de ter vivido nos anos 70? Eu vivi o finalzinho. Não? Os vossos pais não vos dizem nada sobre os anos 70? Não? Não, quer dizer, não, isso era mais dos anos 80. Pois os vossos pais também já são Não, eu jovens.
Eu estava-me a lembrar, eram os anos do Peace and Love, mas isso é dos anos 80. É. Ok. Então, que idade é que tinham os vossos pais nos anos 70? A minha mãe devia ter 20 e tal. Ok. Então pergunte-lhe. Pergunte-lhe se não eram anos loucos. Pergunte-lhe Sim. também como é que eram os anos 70? Eram anos loucos ou não? Vou perguntar. Para ver o que ela diz. Está bem? Ok, está bem. O que é que se passava nos anos 70? Sobretudo na segunda metade. Está bem? Então, vocês vão vão perguntar aos vossos pais isso e vão ver um exemplo do nonsense daquele autor Pina, que está referenciado num dos slides. Ok? Pode ser? Sim? Ok. Ok? E nós para a semana continuamos. Portanto, em termos de vos orientar para a frequência final, é isto que eu vou começar a fazer. Porque agora nós temos mais 3 aulas e eu vou-vos dando indicações das coisas que vocês têm que prestar atenção, está bem? Inês, no início falámos de recensão e há um exemplo de uma recensão que está no Moodle, está bem? Portanto, eu acho que é importante a Inês ir ver a gravação dos primeiros minutos da aula, está bem? Está bem. Eu dei mais algumas indicações sobre o que está no Moodle e sobre como estudar para o exame e o que é que eu vou pedir. Está bem. Está bem? Uhum. Ok? Questões, comentários? Não. Não? Certeza? Sim. Ok. Vocês já estão mais cansadas e eu também. Isto agora, e depois com o calor. É. O calor e o trabalhar, isto. É o trabalho com máscaras que não se faz a oxigenação ao cérebro. Há aqui qualquer paragem. Mesmo. Só vai em 2 semanas e eu sinto-me cansada, que é uma coisa horrível, não sei explicar. É muito mau, é. Vocês têm daquelas máscaras que têm assim um focinho? Cirúrgicas, não, as minhas Não. são cirúrgicas. É que vocês conseguirem arranjar dessas que fazem assim um pico e têm mais espaço É para respirar, espaço. é muito melhor em termos da oxigenação. O problema é que nós somos obrigadas a usar as cirúrgicas. Pois, o trabalho tem que Pela ser. DGS obrigou. Então olha, não posso dizer nada. Pois. Está bem, ok. Pronto, olhem, desculpem, esqueci também de referir que no slide 3 temos aqui estes links que eu não abri, Ok. mas que fala da Alice Gomes, está bem? Tá bem. No slide 3. Esses links que estão aí para vocês verem, ok? Uhum. Pronto, então olhem, bom fim de semana. Bom fim de semana e cá nos encontramos outra vez para a semana. Tá Sim. bem. Lá estarei eu e o Isaac sozinho, não é? Pois. Ok. Qualquer coisa, mandem-me um mail, está bem? Tá bem. Está bem, professora. Obrigada. Boa semana. Obrigada. Bom fim de Boa semana. semana. Até para a semana. Tchau. Tchau. Tchau.